assunto é libertação, fé é elemento básico. Paulo e Silas na prisão, eles tinham fé, sim ou não? O texto diz o quê? Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam, sim ou não? Sim. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Alguém já esteve na prisão? Levanta a mão não, pelo amor de Deus. Não sei se você sabe que na prisão... Você já esteve na prisão, Murilo? Cara, tomei um susto agora. Gente, quem diria? Deve ter sido um crime assim... Não sei se você sabe. Não sei se você sabe, mas prisão, existem umas leis lá dentro da prisão. Tipo, se um preso está escrevendo uma carta para a mulher, ou ele está vendo a fotografia da família, o outro preso não pode levantar e ir à casa de banho, senão é punido. Na prisão, existem leis que o toque de recolher às 10 da noite. O preso não pode fazer barulho depois das 10 da noite. Mas o texto que eu acabei de citar diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o que na prisão? Então você não pode nem falar na prisão. E se você ler o texto com carinho, eles não estavam na prisão qualquer, eles estavam na prisão masmorra, mais funda. Perto da meia-noite, eles louvavam. Eles podiam louvar na prisão? Pois é, louvar quando está dentro do horário, quando está tudo favorável, isso qualquer fé faz. Agora, louvar onde não se pode abrir a boca, aí não é para qualquer um. Tá começando a entender? Louvar quando está aqui a pastora Bela cantando, meu irmão, aquela mulher abre a boca, você já começa a arrepiar. Você não precisa nem de cantar, não. Você vai sentir a presença de Deus. Queira ou não. Você pode também endemoniar. Você, cara, estou sentindo uns arrepios aqui agora, hein? Isso é fácil. Agora, louvar quando não pode louvar, aí é para resiliente. Aí é para crente de verdade. Aí é para crente que entendeu que fé é elemento básico. Aí é para crente que não desanima quando recebe um não. Aí é para crente que já se desiludiu, já foi enganado, já foi roubado. Marcos capítulo 4, verso 3. O texto diz o seguinte: uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar um embornal de semeador aqui. É um embornal meio moderno, né? Se fosse um cara das antigas, ele jamais ia usar um embornal cor-de-rosa, né? Mas pronto, vamos lá. Tenha fé, vai dar certo. Estou aqui o semeador. Eu tinha comprado uns amendoim para fingir que é semente. Ah, achei que era o João Vitor que tinha pego. Pronto, tá aqui. Semente, tá aqui. Esse embornal aqui não está combinando com caipira, não. Vamos deixar o negócio de lado. Não, está aqui a semente. Toda a gente sabe, e é notório, sabido, que para semear você tem que selecionar as sementes. Sim ou não? A semente tem que ser boa. E todo mundo que planta é porque quer colher. Ninguém planta aleatoriamente. Se você planta é porque você colhe. Então você tem que concordar comigo que a semente era boa, que o projeto era bom, que a intenção era boa, que você é uma pessoa boa. Vamos lá. Que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa honesta, que você está na presença de Deus, mas você vai ter que concordar comigo que mesmo você sendo bom, mesmo sendo o projeto sendo bom, tem projeto que não nasce. Mesmo você sendo bom, mesmo a ideia sendo boa, mesmo você estar debaixo da presença de Deus, você precisa concordar comigo que tem projeto que não sai da gaveta. Carlos, mas eu estou na presença de Deus. Eu projetei, eu orei 60 dias. Só por causa desse projeto. A intenção foi boa. Mas o projeto não nasceu. Fala para o seu irmão assim, uma parte. A ave comeu. Mas não comeu tudo. Você ainda é semeador. Você ainda tem semente. Aí você já começa a desanimar. Eu frequentava a igreja e lá eu era líder de louvor. Eu vim para essa igreja aqui, estou no banco. O que está acontecendo comigo? Eu ensaiei.
Eu ensaiei. Eu fiz tudo certo. Mas não nasceu. Verso de número 5. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Viste, não tinha profundidade a terra. Saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz e secou-se. E se eu te disser que tem gente olhando para minha cara aqui, que começou o projeto, e dessa vez deu certo, o projeto nasceu logo, mas o texto está dizendo que nasceu logo, mas morreu também logo. Sabe quando você faz um plano, e o plano nem está 100% provado ainda, você já liga para o pastor? Estou estourado, pastor. Agora deu certo. Agora deu certo. E antes do primeiro aniversário, o plano, repete comigo assim, nasceu. E cresceu logo. Só não deu fruto. Como assim, Carlos? E quando nasce, você se empolga, conta para todo mundo, vai para o Orkut, né? Postar lá no Orkut. Isso. Tem Orkut mais não, né? Coloca aí no telão aí o verso número 6. Ah, não tem telão não, né? Mas você vai ficar desanimado porque não tem telão? O inimigo roubou só uma parte, você ainda continua sendo semeador. Tem outra parte. Agora eu não caso mais. Não quero nem saber de casamento, porque eu investi, comprei o vestido de noivo na loja do chinês, 3 vezes, investi. Eu fui sincera, não fiz besteira antes do casamento. Eu casei, mas aí não tinha raiz. Aí veio o sol, que é os problemas que aparecem lá pelos 3º e 4º ano de casamento. Você não tem profundidade suficiente para a raiz segurar. Aí qualquer sol queima, porque a raiz não tem profundidade. Está cheio de pessoas aqui hoje, com um projeto que não tinha profundidade, e qualquer sol está queimando. Fala assim para o seu irmão assim, uma parte foi as aves que comeram. A outra parte foi os pedregulhos. Tem gente aqui que está desiludido com Deus, porque ele achou que a terra era boa, ele investiu, a semente era boa, a intenção era boa, a sua honestidade é boa, você é uma pessoa de Deus, mas a terra te enganou. Você achou que estava semeando numa terra, mas era pedra. E o projeto até nasceu, o casamento até saiu, o noivado até foi marcado, mas na primeira briga, foi tudo abaixo. Então você tem que concordar comigo, que não basta ser de Deus, não basta ser honesto, não basta estar na presença de Deus. Além disso tudo, não basta ter fé, tem que ter também raiz. Há aqueles dias, há uns dias que eu chego em casa, a Lígia nem olha para mim. Vou confessar logo isso aí, tá? Ela nem olha. Porque ela sente que eu vim da rua cheio de problemas, de muita coisa que aconteceu. E naquele dia eu quero entrar no meu escritório, no meu quarto, e ficar uns minutos quietinho. Antigamente ela me encontrava na porta. Sabe as finanças? Tem 5.650 euros para pagar na porta. Se eu acabei de abrir a porta, ela fala, tá vendo essa fatura aqui? Tem que pagar. Sangue de Jesus, controla ela, Jesus. Tem hora que você investe na terra, achando que a terra é boa, mas você está investindo em pedregulho. Por baixo você não vê. As raízes não criam profundidade suficiente para sustentar. Os frutos não vão sair. Vem o sol e queima. Repete comigo assim, por favor. Uma parte da semente, a ave comeu. A outra parte,
O sol queimou. Mas você não vai desanimar. Porque o sol queimou uma parte. Não queimou tudo. Estou falando para pessoas aqui que já abriu 5 ou 6 empresas. Se você abriu mais de 7, você senta comigo um pouquinho e conversa, tá? Porque eu estou na 8ª, as outras deu tudo errado, tá? E eu tenho uma coisa muito séria para falar. A minha 7ª empresa que eu abri em Portugal, eu abri com um sócio. Crente. E deu errado. Hoje eu estou com a sociedade só com a Lígia. Verso de número 6. Outra parte caiu entre os espinhos. Meu Deus. E os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Querido, se você não tiver preparado para eu explicar para você aqui agora, você pode pegar a sua Bíblia e ir embora, que vai ficar mais barato para você, tá? Porque se estava difícil ser crente até agora, você plantando a ave roubando, você investindo e a terra te enganando, você torcendo para dar fruto e a rocha prendendo a raiz, então agora você não vai aguentar. Se você não tiver estrutura, eu aconselho você a ir embora. Espera aí. Participa comigo, por favor, me ajuda, hein? Me ajuda. Fala assim, o honesto aqui sou eu, o crente aqui sou eu, o dizimista aqui sou eu, quem paga o preço para estar no altar sou eu, mas quem está crescendo é... Repete, Carmen, por favor. Quem está crescendo é o espinho. Obrigado, Carmen. Você está fazendo tudo certo. Chega a estar com olheira de tanto orar de madrugada, que minha mulher ela tem dois problemas. Ela tem lavar a casa e as vasilhas todas de madrugada e orar. É as duas coisas que ela faz de madrugada. Tem hora que eu acho que eu estou sonhando, não é ela andando pela casa. Está com olheira já. O honesto é você. O salvo é você. Quem tem chamado é você. Quem está na presença de Deus é você. Quem está cuidando para não desviar é você. Quem está honrando é você. Mas quem está crescendo é o espinho. Você está fazendo tudo certo e está dando tudo. Aí você tem um colega de trabalho que faz tudo errado e está dando tudo. Aí é para acabar com o crente. A pergunta que eu quero fazer é, se você tiver muita fé, você sustenta essa situação só com a fé? Você tem que ser um pouco maduro para você entender isso. Eu vou segurar aqui de boa, para isso não virar uma pregação. Se não me empolgo aqui, e vai no ritmo de pregação. Eu quero que você entenda que tem hora que você planta no terreno, o terreno te engana. Tem hora que você investe. Vou falar logo tudo agora. Quantas pessoas aqui investiram no casamento porque acreditou que a terra era boa? E foi enganado. A sua intenção é boa. Agora surgiu os problemas. Tem gente, Jalu, que briga com a esposa porque ele queria casar na igreja. Mas aí na hora do casamento, não sei se com vocês, mas com o crente normalmente é assim, no dia do casamento é uma crise financeira que só Cristo para dar graça. Aí você prometeu fazer um casamento para a tigresa na igreja, mas o dinheiro não deu para ir na igreja, deu para ir só no cartório. E tem 30 anos que você é casado, ela não esqueceu que faltou a festa na igreja. Se você estiver perto da sua esposa, você fala assim, calma. Eu vou comprar espetinho para você depois do culto. Fala aí. E vou chamar você de minha Cinderela. Calma. Espinho. Espinho. Falta de raiz. Eu lembro que quando eu fui casar com ali, ela está ali.
E tudo que eu falar aqui no caminho, os beliscão vai na costela falando. Você não deveria falar isso, aquele dia que você falou que ia cantar Mexeu até lá para mim, eu não gostei, e não sei o quê, não sei o quê. É uma lista de coisas. Tô habituado. É. E eu falei assim, olha, a gente vai casar, então a gente vai para a Espanha. O bispo Rocha fez o casamento, casamos lá no consulado. Vamos para a Espanha. Mas quando nós chegamos ali para pegar eu tinha um Seat Inca. Quem conhece aqui Seat Inca? Muito perto do Fiat 147, muito próximo. Eu falei assim, Lígia, esse carro não chega nem no Porto, quanto mais na Espanha. Aí ela começou a chorar. Porque nós tínhamos falado que ia passar a lua de mel na Espanha. Tem hora que se você não tiver maturidade, você não resiste. Tem hora, tia Lu, que o investimento é tão sério, é tão profundo, custou tanto joelho dobrado, custou tanta convicção, tanta fé. Você teve que se esforçar tanto, que você acorda no meio da noite e fala assim, cara, eu abri empresa, eu estou com uns projetos bons, está tudo certo na finança, segurança social está tudo em dia, e parece que o negócio não está fluindo. Onde é que eu estou errando? Eu já investi agora, acabei de investir. Eu investi nessa pessoa, eu acreditei nela, eu andei de mão dada, eu fui até o altar de mão dada com ela. Eu assumi o compromisso com ela diante da família dela. A minha intenção era a mais pura possível. Eu falei para Deus, agora dessa vez eu acertei. Eu casei, já tem 28 dias que eu estou casado, estamos todo mundo feliz. Já nasceu. Parece que vai vingar. E você descobre que você investiu novamente num terreno que mentiu para você. Você achou que era terra boa, mas na verdade era pedregulho. Fala assim para o seu irmão. O terreno rochoso pegou mais uma parte da sua semente. Mas você é resiliente. Você não desiste fácil. O fato de você estar chorando, o fato de você estar gemendo, o fato de você não estar entendendo, tudo no gerúndio, não está entendendo, não significa que você vai parar. Semeador de verdade não tem esse negócio de parar, não. O terreno rochoso levou mais uma parte, mas não levou tudo. Você ainda tem semente. Carlos, o que tem a ver isso com renúncia? Tudo. Enquanto você não entender que para você chegar em certos lugares, na vida cristã, você precisa passar por isso. Você precisa passar por algumas perdas, derrotas e frustrações, e lamentações e enganos. Você não vai chegar num lugar chamado jardim fechado. Não. Desculpa. Eu disse no início da renúncia que Deus é um Deus realista, pé no chão. Desculpa. Não se empolgue. Um dia de cada vez. Seja realista com você mesmo, com a sua realidade. Seja realista com quem você é. Quem eu sou? Quem você é? Eu faço essa pergunta direta. Quem você é no mundo espiritual? Quem você é quando está na rua sozinho andando e só tem as câmeras do Big Brother espiritual em cima de você, não tem mais ninguém. Ali não tem a sua esposa, não tem o seu esposo, não tem a tia Lu para te dar um beliscão, não tem ninguém, não tem sua esposa para olhar, não tem ninguém. Só tem você e a câmera do mundo espiritual olhando para você. Quem é você quando ninguém está te vendo? É aí que vale, porque no espiritual é que vale. Aqui no físico é só o reflexo. Não se esqueça que você é um cidadão do céu. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo você já existia. E se você já existia, eu preciso te informar que você é um espírito que habita num corpo e possui uma alma. Você é um ser tricotum. Antes do físico, o espiritual é mais forte. Ou quem nunca pensou num amigo, está a andar pela Avenida Almirante Reis, pensou num amigo, quando você quebrou a esquina e encontrou com um amigo. Coincidência? Meu amigo, seu espírito tentou te avisar, você que não... sonhei com cobra essa noite. Meu Deus, e agora o que... Querido, eu estou olhando para você, mas nas minhas costas eu não consigo ver. Sim ou não?
Mas o meu espírito está atento. À noite, o que ele vai fazer? Projetar na minha mente que tem alguma coisa acontecendo. Sonhei com a cobra? Alguma coisa está acontecendo. É a maneira do nosso espírito nos avisar. Que eu não vi, mas ele... E a Bíblia diz que eu sou imagem e semelhança. Então, meu Deus vendo, eu também tenho. Durante a trajetória da sua vida, apareceu tanta gente que você pensou que era terra, mas era pedra. E você pensou que ia colher, mas mais uma vez você ficou frustrado. E colocou na cabeça assim, eu não acredito mais em nada. Eu não acredito em amigo. Estou falando para crente, tá? Eu estou falando com você os espíritos que atacam a vida de um cristão normal. Eu não acredito mais em igreja, eu não acredito mais em pastor, eu não quero saber desse negócio de renúncia, eu não quero saber nem de casamento mais, eu não quero saber de nada, porque eu investi, eu sou honesto, Deus conhece o meu caráter e as coisas não estão fluindo. Eu não quero mais saber, eu estou frustrado. Querido, se você está pensando isso, que você não vai casar mais, que nunca mais ninguém vai chamar você para cantar Michel Teló para você. Se você achar que nunca mais ninguém vai chamar você de Cinderela e nem pagar um espetinho para você, isso não é conversa de semeador. Tem muita gente hoje que já não acredita mais em nada. Não acredita nem em revelação. Não acredita em pastor. Porque investiu num terreno que parecia terra. E foi enganado. Era pedregulho. A semente era boa. A intenção é boa. Você é uma pessoa honesta. Você é uma pessoa de Deus. Você é uma pessoa guiada pelo Espírito. Caso contrário, você nem estaria aqui hoje. Para começar. Você só não se manda. Você acha que se manda. Crente não se manda. Crente fala, estou tão cansado hoje que eu quero chegar em casa, tomar um banho e cama. Quando você assusta, entra por aquela porta ali. Ó. E senta aí. E Deus ainda te usa. Porque no dia que eu estou forte é que eu estou, no dia que eu estou fraco, tem dias que você não quer mais falar com Deus. Está difícil. Os meus planos estão frustrados. Aí você só canta assim, ó. Vem, Senhor. Me resgata quando eu não consigo mais orar. Me resgata quando eu não consigo nem levantar da cama. Me resgata quando eu não estou conseguindo nem olhar para minha esposa hoje. Me resgata porque o meu marido passou dos limites. Me resgata porque eu estou frustrado com a minha igreja. Me resgata que eu não quero saber mais da minha empresa. Me resgata. Ele não trabalha com triunfalismo, Deus é realista.
A pessoa triunfalista, ela tem problema com realismo. Presta atenção. A pessoa que porque ele tem fé, porque o projeto dele é bom, porque ele está na presença de Deus, porque ele é dizimista, porque ele frequenta a igreja todos os dias de culto, ele tem dificuldade de quando Deus permite Satanás matar o projeto dele, porque ele é triunfalista, ele não é realista. Mas para entrar no jardim da excelência, você precisa passar por algumas etapas de frustração, perca e engano, para quando você entrar no jardim, você fala assim, agora sim, porque o fim justifica os meios com Deus. Deus não trabalha com triunfalismo. A semente era boa, a intenção era boa, o projeto era bom, você é uma pessoa boa, então por que não deu certo? Por que os pássaros passaram e comeram? Martim Lutero escreveu uma frase muito interessante. Eu não posso impedir que os pássaros sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles pousem, façam. Eu não posso impedir que os pensamentos invadam a madrugada, invada de madrugada fora, vai até a minha alma e começa a sufocar ela, viu? Você investiu à toa, viu? Você foi no AIMA uma, você foi duas, você foi lá e foi negado o seu visto. Fala para o seu irmão que está com problema no AIMA aí, ó. Vai semeia mais uma vez. Ainda não é o fim. E se você duvidar, eu aponto o dedo para você saber que é com você, tá? Vai. Demônios disfarçados de pássaros comeram a primeira parte. A terra má, rochosa, disfarçada de terra boa, espremeram a raiz e não deixou crescer. Os espinhos, o texto diz que cresceram mais do que a semente boa. Coloca na tela aí o... Não tem, né? Vamos lá. Vamos de Bíblia. Verso número 6. Vamos lá. Verso número 5. Peço desculpa. Verso número 7. Outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram. Peraí. Não, isso é demais para mim. Alvânia, estou fazendo tudo certo. Eu honro a empresa que eu trabalho. Eu estou fazendo tudo certo. Eu sou uma pessoa certa. Estou no caminho do Senhor e está dando tudo errado. E quem está crescendo? Meu Deus, dessa vez agora nem a minha semente cresceu. Ó. Ao invés de quem está crescendo é o povo de Deus, quem está crescendo é o desviado, aquele que é satanista, fala de Deus. Ó, ainda tem um problema. Característica dos espinhos. Ele sabe que você é crente, ele sabe que você é uma pessoa diferenciada, e ele fica assim, parece que o seu Deus não gosta de você não, né? Característica de um espinho. Além dele crescer mais rápido do que a sua semente, ele ainda sufoca. Cadê o seu Deus? Ainda essa semana eu fui aconselhar um casal, e o marido falava para a mulher assim, vai lá, você não é crente? Vai lá. Vai lá com o seu bispo lá, vamos ver se ele resolve o problema. Espinho. Ele disse, olha, minha pregação, ele podia ir amanhã. Seu espinho feio. Não falei não, só pensei, tá? Espinho. Característica do espinho. Além de crescer primeiro, ainda sufoca. Olha que coisa triste. Aí o crente acorda de madrugada e fala o quê? A minha campanha de Daniel não está valendo nada. O meu jejum não está valendo nada. Vou voltar a engordar, que mais vale. Parar com esse negócio de jejum. Não aguento mais isso. Eu estou fazendo tudo certo e está dando tudo. A minha colega de trabalho acende vela. Leva lá o Buda, coloca em cima da mesa, do meu lado, a secretária dela, e para ela está dando tudo errado. Está dando tudo certo, ela faz tudo errado. E eu estou fazendo tudo certo e está dando tudo errado. Isso é demais para mim. Eu não pedi para ser assim, não. Eu achei que ser crente era outra coisa. Não. Eu quero te dizer que Jesus falou essa parábola aqui, ele está te chamando para resiliência.
Jesus está te chamando assim, não basta ser crente, não basta ter fé, você precisa ser perseverante. Falar que não vai conseguir. Gente, eu ouço muito isso no gabinete. A pessoa chega e fala assim, olha, estou trabalhando. Caixa Geral de Depósito. Esse é o emprego que eu queria. Só tem um problema. A minha colega do lado é espírita. Oh, Jesus. O crente é ela, é ele. Mas o crente agora está sendo incomodado pela pessoa que é... Não era para ser o contrário. Não era para ser o contrário. Viu como que nós precisamos libertar aqui, ó? O fato da pessoa ser espírita, e no meu subconsciente eu sei o que minha avó fazia, eu sei o que o meu avô fazia, eu sei o que meus bisavós faziam, a pessoa é espírita, mexe aí com uns negócios aí, e... Não, eu me sinto sufocado, por alguém que nem de Deus é. Aí quando a minha semente morre, eu não tenho estrutura para suportar. Porque eu não tenho fé nem para falar para aquela filha de Satanás, você pode ser o que você for, o crente aqui sou eu, tá? Então... Hoje a minha esposa me chamou a atenção de manhã e falou assim, eu cheguei em casa, ela estava orando. Eu até achei que ela estava passando mal, mas ela estava orando. E ela falou assim, eu sonhei com uma bruxa, como é que foi? Sonhei com uma bruxa na nossa porta. E eu tinha descido de um prédio para resolver uma situação e tinha lá um trabalho de bruxedo no prédio, no 10º. Olha, rapaz, meu Deus do céu! Perseverança! Perseverança! Estou me sentindo hoje com esse pé, né? Nossa! E eu desci, tinha acabado de encontrar uma pessoa colocando uma bruxaria no 14º andar do prédio que eu dou manutenção em frente. E quando eu chego em casa, minha esposa fala, olha, eu sonhei com uma bruxa, assim, assim, assim. E você está tremendo por isso? Quase que eu falei para ela, você sonhou com a bruxa e eu tive cara a cara, mas não falei. Tem coisa que não precisa falar. Saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz e secou. Se você não tiver raiz, qualquer espírita que dividir gabinete com você, qualquer macumbeiro que dividir gabinete com você, qualquer pessoa com baixo nível de influência espiritual vai te colocar para baixo. Porque você não tem resiliência, porque ele sabe que você vai desistir. E todo macumbeiro, ele age de duas maneiras. Quando você está nervoso, aprenda aqui, hein? Aprenda aqui, eu tenho moral para falar sobre isso. Qualquer feiticeiro, ele só vai fazer feitiço para você quando você estiver muito nervoso ou quando você estiver na dúvida. Aprenda isso aí. Baixou o nível... Ei, eu me arrepiei agora, tá? Baixou o nível de crença em Deus, de fé em Cristo, de certeza que Deus vai fazer. Baixou o nível, está no nível da dúvida. Você está muito nervoso, você está sobre uma frequência espiritual, o inimigo está mirando você, procurando você, ele está te sondando para ver se pode entrar. Aprenda isso aí. E eu só estou falando isso aqui para você, porque eu já vi o espírito de feiticeiro que entrou na sala. Não adianta, cara, aqui não adianta. Aqui tem café no bule para você. Aqui não. Aqui tem café no bule para você. Quando você entra por aquela porta, eu já te vejo. Baixa a tua bola, que você está na renúncia. E aqui o máximo que você pode fazer é dar um grito, entortar o seu corpo e a gente te expulsar. Tia Lu, agora a semente caiu no espinho. Verso número 7. Caiu no espinho. Põe aí, gente, que eu estou me sentindo. Meu Deus. 7. Outra parte caiu os espinhos. E os espinhos, meu Deus do céu, a semente é minha, o plano é meu, Deus está comigo. Eu ungi a semente para sair, para semear, mas quem é que está crescendo? Quem é que está crescendo, Diego? Me ajuda aqui, Diego, você que é crente. A semente é boa, o plano é bom, o projeto é bom. Eu sou um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você está semeando. O crente aqui é você, mas quem é que está crescendo? E depois, não deu fruto. Agora é para acabar. Agora, não. Agora não quero ser crente mais, não. Não, era a última tentativa minha. Eu já passei em 400 e
27 igrejas em Portugal. Essa aqui, eu falei, não, é demais para mim. Eu estudei, eu planejei, eu orei, eu jejuei. Agora que eu estou crescendo, Diego, vem aí uma certa liderança e começa a me sufocar. Agora que eu estou na empresa, agora que eu estou em destaque, eu tenho 20 anos que estou na empresa, agora que eu estou me destacando, eles vêm e me sufocam. Não, aqui você não vai crescer não. Que tal você mudar o dia do culto? Aqui não. Outro dia. Que tal? Agora era a hora de crescer. Agora era a hora de eu ganhar mais na empresa. Gente, eu estou fazendo tudo certo. Mas está dando tudo errado. Só me resta cantar. Vem, Senhor. Todos os dias, só para te adorar. Quero ser bom perfume. De essência. A primeira essência é acreditar, independente da frustração, independente do tamanho do demônio que vai se levantar contra você, independente do que falaram de você, você acredita que você vai vencer. A primeira essência, eu lembro quando eu me converti. Quando eu me converti, meu pai falou assim, essa prova aí tem quase 20 mil pessoas, você não vai passar não, filho, não, você não nasceu para isso não. Tira esse negócio de polícia da cabeça, não é para você. Eu vi isso do meu pai. Não é para você. Tira isso da sua cabeça. Mas eu estava no primeiro amor, tinha acabado de me converter. Entrar para a igreja, eu falei, o quê? Você não conhece o Deus que eu sirvo. Deus está te convidando hoje para voltar ao primeiro amor, independente do que falaram de você, independente dos projetos que já te frustraram, independente da terra que te enganou, independente dos espinhos que estão te sufocando, Deus está falando assim, hey, volta ao primeiro amor, volta à primeira essência. Volta à primeira essência, clama pelo Senhor, vem Senhor, me resgata. Hoje eu não tenho fé, hoje eu não tenho força nem para ir na igreja, hoje eu não tenho força, hoje eu estou precisando de um resgate. Senhor, hoje não, hoje eu estou cheio de Deus. Mas sexta-feira passada eu vim para a renúncia falando assim, Deus, hoje quem precisava de uma renúncia era eu. Porque a chapa está esquentando. Eu estou indo para a igreja fazer renúncia, mas a vontade de matar fulano é muito grande, Senhor. Então, Senhor, me resgata. Me resgata. Para você entrar no jardim da primeira essência, você precisa saber lidar com frustração. Você precisa saber lidar com perda. Você precisa sair do triunfalismo e ser mais realista. O fato de você ser uma mulher, um homem de Deus, o fato de você ter um projeto de Deus, o fato de você ser uma pessoa extremamente fiel com Deus, não significa que os seus projetos vão dar todos certos. Você precisa ser realista. Isso não é fé. Fala para o seu irmão assim, ó, acreditar que todos os seus projetos vão nascer. Nunca foi fé. É ilusão. Fé é outra coisa. Fé é o projeto dar errado, é a terra te enganar, é a semente não ter raiz, é o sol queimar o seu projeto, mas você dizer, na hora de Deus eu vou plantar e vou colher. Não deu certo porque Deus sabe de todas as coisas. Quando um projeto não dá certo e você fala, vou desistir, é tudo que Satanás quer. Eu ouvi isso ontem, gente, eu ouvi isso ontem. Às vezes eu não tenho tempo de atender aqui na igreja, então eu atendo por telefone. Por vezes vou na casa da pessoa. Eu ouvi isso ontem, Carlos, eu nunca mais vou casar. Eu ouvi isso ontem. Se bem que para a irmã casar também tem que dar um tapa ali no negócio, tem que dar uma melhoradinha aqui. Realista, peraí. Se minha irmã dá uma melhoradinha aí, não, né? Peraí, né? Tem uns irmãos vistosos lá na igreja, lá solteiro, cara, mas você tá toda derrubada, vai pra lá, pelo amor de Deus, né? Deus também não faz tudo, não. Desculpa. Assim, você tem razão, Tô falando alguma mentira? A pessoa tá toda 2 anos que separou do marido. O marido já casou mais 3 vezes. E ela está sofrendo ainda.
Parece que, pelas fotos que eu vi, parece que nem o vestido do dia que o cara saiu de casa, ela trocou. Vai chamar a atenção de quem? Pelo amor de Deus, gente. Ai, você é muito bruto para falar. Não. Projetos extraordinários. Projetos nobres. Mas você precisa concordar comigo que nem todo projeto, por ser nobre e por você ser filho e filha de Deus, significa que vai nascer. Realismo. Acreditar que todos os seus projetos vão nascer, vão crescer, vai vingar, vai dar fruto e vai produzir, isso não é fé, isso é ilusão. E Deus não trabalha com ilusão. Deus não trabalha com ilusão. Deus trabalha com realismo. Morreu? Faça novamente. Não deu certo? Respira. Pede discernimento ao Pai e comece novamente. Vai dar certo. Espera aí, tenha um pouco de calma, a gente vai chegar lá. Redobre a sua atenção, por favor. Fala assim comigo assim, ó, dessa vez. Já é a terceira vez que eu invisto. E agora minha semente morreu. Os meus planos foram queimados. Agora até eu estou sendo sufocado. Perdi mais uma parte da semente. Mas não perdi tudo. Eu ainda sou semeador. Veja lá se Jesus não está falando de resiliência. Se isso aqui é triunfalismo? Isso aqui é realidade, Jesus está falando. Não deu certo? De novo. Realismo. Pé no chão. Ai, não quero nem saber. Não quero nem... Na hora que era para mim brilhar, me sufocar. Desculpa, mas isso não é conversa de crente renunciado. Crente renunciado chora. Fala, Deus, me busca mais uma vez. Espírito Santo de Deus, esteja comigo. Ajuda. Eu só sei chorar, não sei falar. Eu estou perdido, não sei nem que caminho tomar. Eu lembro que em 2016, vou falar de mim, porque não tem problema nem falar de mim, tá, gente? Não. 2016 nós fomos em Israel e nós estávamos no Muro das Lamentações, eu, bispo, pastor André, Mike, eram 4 homens de Deus, outra pessoa não lembro quem era o outro pastor, mas do bispo, do Mike e do pastor André eu lembro, no muro. E quando eu olhei para eles orando no Muro das Lamentações, eu vi a camisa da minha empresa, nos 4, a camisa da minha empresa, e eu olhei novamente, nossa Jesus, tirei os óculos, que isso? E eu vi a camisa, mas quando eu vi a camisa estava rasgando assim ao meio, assim, as 4. Assim, Jesus. Fui pro hotel, calado, à noite, comentei pouca coisa com a Lígia. A única coisa que eu falei com a Lígia foi o seguinte, ó, se prepara, porque a nossa sociedade da empresa acabou. Se prepara. Eu já vim de lá pedindo discernimento a Deus como abrir outra. Só que agora eu ia abrir outra sem dinheiro. Porque era a sociedade sem Jesus. Eu já vim lá nessa certeza. Deus mostrou a questão de tempo. A fotografia foi tirada no horizonte do futuro e foi mostrada. A questão de tempo agora. O que você está falando, Carlos? Eu estou falando de Amós capítulo 3, 7. Nada acontece no meio do povo de Deus sem Deus não avisar antes. É isso que eu estou falando. Nada acontece no meio do povo de Deus sem que Deus não avise antes. Bíblia. Que negócio é esse? Só pelo fato de não dar certo, só porque aquele namorado seu, que tinha o cabelo rastafari, virou as costas para você, você está aí dizendo que não vai namorar mais? Só porque aquele feioso daquele marido seu te abandonou, imundo te abandonou, é livramento, e você acha que é perca? Que negócio é esse? Você não vai casar mais não? Você não vai plantar mais não? Você não vai namorar mais não? Ah, mas você não sabe o que eu passei, eu fui traído.
Senta comigo, eu vou te falar o que é traição, tá? Senta comigo que eu vou te falar umas coisas sobre o que é traição. Realismo. Cabeça no lugar. Nunca perder a esperança. Você é semeador, você é resiliente. Deus está te ensinando a trabalhar com realismo. Deus está te ensinando uma coisa chamada perseverança, para você chegar num patamar onde nada mais te abala. Quando aquele bonitão, aquela bonitona, entrar na igreja, você fala assim, epa, é bonitão sim, é bonitona sim, mas não é para mim. É bonitão sim, mexeu comigo. Quando ele passa, eu sinto 7 espécies de arrepio diferentes, mas eu vou orar um pouco. Meu Deus, não sei o que está acontecendo, já é a 4ª semana que eu acordei pensando naquela pessoa. Será que é de Deus? Ora mais um pouco. Para você não investir num terreno pedrego com rocha. Ora mais um pouco. Para ver se merece jogar semente, se não são aves que vão roubar. Ora mais um pouco. Para que na hora que nascer você não seja sufocado pela mesma pessoa que você entregou o coração novamente. Realista. Pé no chão. Senão você se frustra, você culpa Deus. E Deus fala assim, meu Deus do céu, essa capivara nem me consultou. Está apaixonada, de novo. Já falou para o bispo, já falou para a tia Lu, falou para todo mundo da igreja que está namorando, mas comigo não falou nada. E agora deu errado, ela está culpando. Estou falando alguma besteira aqui? Deus não fala capivara não, tá? Capivara foi só uma maneira de você... Eu quero profetizar na sua vida que as coisas pesadas vão ficar leves hoje. Presta atenção, vamos lá, vou chegar lá, tenha paciência. A Bíblia diz que Eliseu estava à beira do rio e tinha um servo pescando, cortando uma árvore. E o que com o machado aconteceu? Escapuliu da mão dele e o machado afundou. Só que tinha lá um homem de Deus. O machado afundou porque ele era pesado, mas tinha lá um homem de Deus que orou e o machado... Fala assim para o seu irmão, que o Carlos está querendo dizer que tudo que era pesado até hoje vai ficar leve, vai voltar a flutuar, você vai voltar a ser feliz sim, você vai voltar a plantar sim, você vai voltar à primeira essência sim, você vai voltar ao primeiro amor sim, você vai voltar a acreditar sim. Repete comigo assim, a primeira parte, as aves comeram. A segunda parte, não vingou. A terceira parte, os espinhos sufocou. Mas não levou tudo. Você ainda tem uma parte. Eu quero te dizer que uma das características de Deus é só entrar na causa quando você perder o fio da meada. Deus não entra enquanto você estiver dando solução, enquanto você estiver com a resolução feita. Se esse plano aqui não der certo, eu vou... Você quer ver um cara... Jesus, eu amo falar sobre isso. Quer ver um cara de Deus, um cara que andou com Deus e tinha esse problema? Igualzinho eu, igualzinho. Eu fiz o projeto desse prédio aqui, mas se eles não me entregarem esse prédio aqui, eu vou fazer mais outro projeto aqui, porque se esse não der certo, esse dá. Pedro andou com Jesus, sim ou não? Na manhã que Jesus estava noticiado dele ressuscitar, ele não ressuscitou, Pedro foi encontrado aonde? Encontrado aonde? No mar pescando, porque ele tinha um segundo? Futuca seu irmão com carinho, tá? Com carinho, mulher. Tô achando que você tá grávida, tô desconfiado, com carinho. Fala assim, joga o seu segundo plano fora. Aí Deus entra. Quando você coloca o seu segundo plano de lado, aí você está autorizando Deus levar você para o jardim da excelência, levar você para o plano original. Enquanto você tiver um plano B, se não der certo aqui, eu volto para o Brasil. O meu irmão falou isso comigo hoje. Olha, cara, constrói mesmo. Constrói aqui umas 4, 5 casas numa facilidade. Disse, meu amigo, que fé é essa que esse menino tem?
Não, meu irmão falou umas coisas assim comigo, eu falei assim, Jesus, esse cara é cheio de fé, sou fã desse cara. Não, constrói aqui umas 5, 6 casas, porque o dia que não der certo em Portugal, você está aqui assim, meu Deus do céu, no período de almoço ele faz 5 casas, assim. Coloca o seu segundo plano no banquinho e deixa Deus agir. Há situações da nossa vida, principalmente na finança. Reino dividido, não? Está vendo como é que você é bom de Bíblia? Deus está falando assim, eu estou com a vontade de honrar o seu casamento, eu estou com a vontade de honrar os seus bens. Já era para você estar muito longe, já era para você estar muito mais rico do que você está, já era para essa empresa sua estar bombando, já era para você estar postando lá na página do Orkut, o pai está estourado, já era para você estar fazendo isso há muito tempo, já era para você estar passeando com a sua família. Mas você ainda não ultrapassou o período de engano de 1936. Você ainda vive aquele trauma. Você ainda não se libertou. Aliás, você nem teve força para plantar novamente, porque você tem medo agora de plantar e acontecer tudo novamente. Isso não é conversa de semeador. Isso não é conversa de crente. Vamos lá, tenha calma, a gente vai chegar lá. Eu escrevi 27 páginas, tá? De um lado e do outro. Vamos falando, a gente vai falando. Quer dizer, então, que você vai largar o ministério agora? Quer dizer, então, que se a sua esposa não vier para a igreja que você frequenta, você vai abandonar? Quer dizer, então, que você nunca mais vai falar do amor de Deus? Porque o seu esposo não concorda, a sua esposa não te acompanha. Você vai chutar o balde. Tem um versículo na Bíblia que ele fala sobre você, só para os casais, fecha os ouvidos de todo mundo, só casal, tá? O versículo diz assim, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? E Jesus falou o quê? Quanto? 70 vezes 7. Esse versículo é para os casais ou não é? É ou não é? Antes de nós partir para o final, deixa eu falar para você por que você não volta ao primeiro amor, porque está aí agarrado em você mesmo. Deus querendo agir e você segurando a bênção. Existem uns princípios na Bíblia que se você não ultrapassar ele, você não chega à excelência. Não chega, não prospera. A lei universal da prosperidade, ela está ligada ao perdão, coisa que você não consegue fazer. Eu perdoo, mas não esqueça. Querido, perdoar não é soltar a vida do outro. Perdoar é deixar o caminho entre você e Jesus desobstruído. Deixar livre. A hora que você precisar de colocar o joelho no chão, Jesus fala, já ouvi. Os anjos do céu já estão acampados à volta da sua casa. Deixa comigo. Agora sim, você deixa comigo. O não perdoar é você acordar todas as madrugadas, tomar um copo de veneno, quando você lembra da pessoa que te feriu, tomar um copo de veneno, achando que a outra pessoa vai morrer. Rapidinho aqui, vamos lá na Bíblia. Você não fala que eu estou falando heresia, vamos na Bíblia? Olha lá, abre aí capítulo 6 de Mateus. Capítulo 6 de Mateus, verso 6. Enquanto você encontra Mateus capítulo 6, verso 6, deixa eu te mostrar uma coisa também em Mateus, capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro o reino do céu e a sua, e as demais coisas vos... No texto original está assim, ó, o resto será acrescentado. Sabe aquele BMW que você estava olhando na rua, que você assim, um dia eu vou ter um desse. Sabe? Jesus está chamando de resto. Aquilo que você chama de bem e status, Jesus está chamando de resto. Tá? Vamos ler a Bíblia como deve ser. Mateus capítulo 6, verso 6. Quem tem aí? Me ajuda aí, Carol.
Só se você não você falar assim, ó, é forte. Só se falar assim, tá? É forte. Mas tu, quando orares, entra nos teus aposentos e fecha a tua porta. Ora teu pai, que vê o que está em oculto. E teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Vamos lá. Entra pro teu quarto, ora que o pai que está em secreto, ele tudo, mas só que eu estou falando. E a Bíblia está dizendo que Deus está vendo. Se eu estou falando, não era para ele estar ouvindo? Eu já entro em parafuso por aí já. Daniel, quando eu estou lendo a Bíblia, eu já entro, eu falo, mas peraí, tá tudo errado isso aqui. Eu estou falando e o texto está falando que Deus está vendo. Não quero que ele me veja, eu quero que ele fale comigo. Meu Deus, quero que ele fale, eu quero que ele me dê orientação, que ele me dê direção. Que direção eu vou tomar? Agora é hora de plantar, Senhor? Agora é hora de colher? Agora é hora de quê? Agora é hora só louvar? Ou agora é hora só chorar? Fala comigo, porque eu estou orando. Mas o texto está falando que o Senhor está vendo. Verso número 14 e 15, por favor. Vamos lá, Carol, ajuda-me, por favor. Verso 14, está escrito o quê, Carol? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Tá ficando difícil para a gente chegar no jardim da excelência, hein? Mas tenha calma, vamos lá, não vamos chegar, em nome de Jesus. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Não sei por que a minha empresa não está indo, o meu casamento não está fluindo, não sei por quê, não perdoa. O marido prometeu de comprar espetinho para ela, chamar ela de Cinderela, andar de mão dada lá no calçadão, levar ela no piscinão de Ramos, o cara não foi, o dinheiro não saiu e ela não perdoa. Piscinão de Ramos é para arrebentar. Não perdoa. Condicional. Ei, querido, com todo carinho, com todo respeito, evangelho é condicional, 50-50, coloca isso na sua cabeça. Se, porém, não perdoares... O 14, por favor, quem está na mídia? Paulo, te dá um beijo depois, cara. Você é o cara. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará. Eu não entendo por que minha empresa não cresce. Eu não entendo por que eu não consigo guardar dinheiro. Ei, querido, você está guardando dinheiro, tá não? Então também não guarda mágoa. Porque os dois não se combinam. Não entra no mesmo cofre. Quando tiver alguém com dívida perto de você, e você sabe que a pessoa é esforçada, tem talento, trabalha muito e fala assim, cara, não estou conseguindo guardar 100 euros no fim do mês. Alguma coisa tem de errado na vida dele. 99,9% é falta de perdão. Falta de perdão. Porque a falta de perdão, ela te encarcera. Isso aqui é sério, gente. Isso aqui é sério. Vou repetir. Eu vim numa família muito complicada que lidava com muita coisa séria na bruxaria. E eu sei como que os bruxos agem quando quer falir uma família financeiramente falando. Mateus capítulo 18, versículo 23, 35. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser meu bom perfume, Senhor. Como que eu vou falar com o Pai? Como que eu vou entrar no jardim secreto se eu tenho os requisitos? Humildade, perdão liberado, vida no altar, intimidade com Cristo. Como que eu vou entrar no jardim para falar com meu Pai? Se está faltando alguns códigos que Jeremias falou do capítulo 29, 13. Buscar-me-eis e me acharei quando buscar de todo o coração. É eu saber que a pessoa me fez mal, mas eu não posso guardar a mágoa dela, porque não é sobre ela o evangelho. Eu não posso sair da igreja por causa de A ou por causa de B. Se eu sair da igreja por causa de A e por causa de B, eu nunca entrei na igreja por causa de Jesus Cristo. Põe isso no teu coração. Como que eu vou entrar no jardim da excelência se os requisitos básicos, que é perdão,
Eu não consigo. Como que eu vou ter intimidade com meu Deus se eu não consigo liberar perdão? Minha mulher queimou o arroz, inclusive por falar em arroz, eu sou perito em cozinhar arroz, tá, gente? O arroz ficar soltinho, o segredo é cozinhar de 3 em 3 grãos, tá? Não gruda não. Vai por mim que você... Não consigo perdoar. Mas chega na igreja e quer entrar no jardim da excelência. Não vai dar, não vai dar problema. Não vai dar problema. Ainda fala assim, Deus não está fazendo nada por mim. Tem gente que está em Portugal, há uns 2 meses encontrei isso, Murilo. A pessoa veio aqui, eu falei, querido, tem muito tempo que você está em Portugal? Tem. Vai fazer 5 anos, mas acho que já deu o que tinha que dar. Vou embora. Assim, como assim, cara? Ah, vou embora, cara. Estou pensando em ligar para o meu pai, falar para ele que eu estou aqui. Como é que é? Não, peraí, repete, que eu não ouvi bem. Você está em Portugal e seus pais não sabem? Não sabem não, que eu não me dou muito bem com meu pai. Também não faz muita diferença, não. Peraí. Não, peraí. Mas você está na igreja? Dizem sim. Tive um encontro com Jesus. Você teve um encontro com quem? Ah, com Jesus. Não, você teve um encontro com Genésio. Com Jesus não foi, não. Querido, se você não confrontar a pessoa assim, ele vai ficar nesse achismo achando que é de Deus, falando das coisas de Deus, mas nunca foi de Deus. Está na igreja, mas não conhece Cristo. Como que uma pessoa está morando em outro país, os pais não sabem? Ele veio do Brasil para cá, escondido dos pais. Chegou aqui, aquele molinho que ele trouxe, ficou aí a ver navio e ligou para o pai. Pai, onde você está onde? Eu estou em Portugal. Eu disse, agora eu quero ir para casa. Ele disse, o dinheiro que você usou para ir, agora eu uso para voltar. E está falando que o pai é bruto, né? Não, eu acho que Paulo... Para de gravar aí. Eu acho que Paulo vacilou nessa hora. Era para ter um versículo assim, quando encontrar um irmão assim, mete o braço nele. Era para ter, não tem. Corta isso aí. É ilusão você achar do seu achismo que você está agradando a Deus. Agradar a Deus é condicional, queridos. Agradar a Deus é condicional. Agradar o diabo, não, você pode fazer o que você quiser. Que ele aceita. Ele aceita você vir na igreja? Dependendo do pecado que você tiver, Satanás não se importa, ele vem para a igreja com você. Assiste o culto, ainda dá glória a Deus. Teve um culto aqui que um irmão pregou aqui e pediu uma irmã para falar em língua aqui. Estou mentindo? Foi ou não foi? Pediu a irmã para falar em língua, ela falou em língua. No final ela deu uma risada da pombagira e todo mundo ficou assim sem entender. Eu olhei para o pastor, a vontade era levantar, mas o microfone estava com uma autoridade com ele. A vontade era levantar e falei assim, pombagira, sai daqui, sua fedorenta, em nome de Jesus. Eu fui lá para baixo orar, falei assim, eu, ser crente na igreja para ver isso aqui? Não, estou preparado para isso não. A falta de perdão, ela é um cativeiro, onde quem te prendeu não foi Satanás. Presta atenção, eu já falei isso aqui algumas vezes. A falta de perdão te leva para um cativeiro, cujo carcereiro dessa vez não é Satanás. Mateus capítulo 18, 23. Vamos lá, rapidinho. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. 24. E passando a fazer, eles trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos a ele a mulher, os filhos e tudo que possuía, e assim a dívida fosse paga. Deixa eu explicar isso aqui. Antes dos mandamentos existia um código. Um dos códigos que existia de princípios antes do mandamento era o código emurável. O código emurável era assim, ó, o Wagner me deve, não tem como me pagar, eu vou lá e busco a mulher dele. É só conjecturando, tá? Fica de boa. Se ele não tiver dinheiro, eu vou pegar o filho, mulher, para saldar a dívida. Código emurável, para você entender o que está acontecendo aqui. Por isso que você vê Sarai, estrangeira, chegar no Egito, que até agora está mal explicado isso, como que eu venho do Brasil como imigrante, chega aqui, exijo uma funcionária para morar na minha casa e trabalhar para mim, tem que ser portuguesa. Pegou? H? Pegou aí?
Depois eu explico como é que funciona. Código Hammurabi. Vamos embora. Não tendo ele... Então o servo, caindo aos pés dele, implorou: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Bora. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Fez o quê? Perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus... olha o crente batista aqui, ó. Vê lá, esse negocinho, ó. Saindo ele, porém, o servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, 10%. Agarrando-o, começou a sufocar, dizendo: paga o que me deve, paga o que me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. A mesma coisa que aconteceu? Vamos lá. Próximo. E ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Lançou o quem? Até aí tá tudo bem. Próximo. Vendo seus conservos, companheiros, do que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. As pessoas à volta viram. Foi assim, Lu, vou explicar. Vou explicar, tá, gente? Eu devia a Lu. Eu fui pedir clemência. Ela, com a autoridade de rei, falou assim: ok, tudo bem, eu perdoo, vai embora. Aí eu cheguei aqui na frente e encontrei o Wagner, que trabalha para mim, e me devia 10 denários. Só que eu não quis saber. Cobrei dele, ainda coloquei ele na prisão. Disse: não, me dá a sua mulher, me dá aqueles meninos feios seu lá, vou levar tudo para mim, quero saber. Com muito? Os gordos não querem, só os magrinhos, tá? Com pouco. Não quero saber não. Lançou na prisão. Aí as pessoas à volta viram e foram até o rei. Falaram assim: rei, sabe aquele irmão que veio pedir clemência e você perdoa? Pois é. Você viu o que ele fez com o irmão Wagner? E você sabe que o fofoqueiro sempre aumenta, né? Prendeu mulher, prendeu o gato, cachorro, papagaio, prendeu tudo. Parece que até uma bicicleta que ele tinha prendeu também. O fofoqueiro, ele aumenta, é ou não é? Aí o rei falou o quê? Vamos lá, 32. Vai vendo. 32. Então o Senhor chamou aquele servo e disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. 33. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como tive compaixão de você? Olha o 34. E indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos carrascos. Alguma tradução está verdugos, ou espíritos atormentadores. 35. Até aí está tudo bem. Certo ou não? Sim? Até aí está tudo bem. O rei falou assim: peraí, quer dizer então que você me pediu perdão? Aí eu perdoei. Mas você tem dificuldade de perdoar o seu irmão? Ok, vem cá. Agora você vai ter que me pagar aquela dívida. Significa que quando você não perdoa, você pega a dívida para você. Aquilo que o Senhor já perdoou, você pega de volta. Por isso que tem dívida que você vai só acrescentando, nunca consegue pagar. Vai pegando aí. O problema está no 35. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoar cada um do seu irmão. Quem foi que colocou essa pessoa na cadeia? Foi Satanás? Só isso que eu quero que você saiba. Tem prisão que não foi Satanás que colocou o crente. Desculpa. Tem prisão que o crente entra, ele mesmo. O carcereiro agora não é nem da prisão que eu prego aqui. Não. O carcereiro é ele mesmo. Ele é o carcereiro. Pegou isso aqui? Pegou isso aqui? Querido, se tiver alguém aqui hoje, uma vontade de apontar o dedo, segura meu braço, por favor. Segura meu braço. Segura, eu vou apontar. Se tiver alguém aqui hoje, com pendência com pai e mãe, vai lá acertar, por favor. Senão você não vai aguentar o resto das próximas renúncias. Vai acertar. Se tiver alguém aqui que foi rebelde com pai e mãe e ainda não se arrependeu, está na memória espiritual. Você aprendeu que o mundo espiritual não tem distância de... Aquele dia que a sua mãe falou assim: não namora esse cara. Por favor. Eu estou te implorando, filho, termina a faculdade primeiro, depois você namora. Por favor, eu sei, eu conheço a família dele, são família de feiticeiro. Aí você falou assim: não, mãe, acha, o Deus que eu sirvo vai converter ele. Você está por fora. O Deus que eu sirvo, nós vamos entrar de mão dada na casa. Só vai ver o que o Deus que habita em mim vai fazer com ele. Quinto mandamento: honrar pai e mãe. Aí, você não converteu a pessoa. Vamos lá, hein? Não converteu a pessoa. Presta atenção.
Agora está acontecendo relações sexuais entre o filho da luz e o filho. E você é filho? E o rapaz está namorando é filho? E o Satanás é o seu? Obrigado. Pegou? Por que você não sai? Vira briga de família. Filho da luz namorando filho das trevas. Que não conseguiu segurar a onda, não converteu o filho das trevas. O filho da luz namorando o filho das trevas. Satanás está na posição de sogro. Ah, mas foi há 30 anos. O mundo espiritual não tem distância de tempo. Hoje você está na igreja. Hoje você está de mão dada, andando com o seu cônjuge, entrando na igreja, mas tem um período da época de 20 anos atrás, 30 anos atrás, que vocês não eram casados e faziam bobiça. Não pediram perdão. Está em aberto. Jesus está conversando com os escribas fariseus, Mateus capítulo 18. Jesus está conversando com os escribas fariseus e diz assim, ó, eu mando o profeta e vocês matam. Não, Jesus, não mata ninguém não. Você está enganado. E Jesus afirma, matam. Aí Jesus cita, Zacarias, filho de Baraquias, neto de Ido, que vocês imolaram no altar, ele era meu, e vocês mataram. Mas como você está conversando com o judeu, colocaram a mão na cabeça e disseram assim, ó, conjecturamos sem entender, Jesus, se nós estivéssemos lá, nos dias dos nossos antepassados, nós não tínhamos deixado matar esse homem. O que eles acabou de falar para Jesus? Não foi eu, mas foi os meus? Aí Jesus começa. E o sangue desse inocente clama por vingança nessa presente geração. Jesus está cobrando a morte de um rapaz que tinha sido morto 400 anos atrás. Zacarias tinha sido morto e o sangue dele clamava por vingança. O mundo espiritual não tem distância de tempo, ou seja, ninguém tinha levantado e pedido perdão ainda. Ei, deixa eu falar para você aqui uma coisa, a feitiçaria que os seus avós fizeram, a feitiçaria que os seus bisavós fizeram, o sexo ilícito pago pelo seu pai, pelo seu avô, pelo seu bisavô, você não levantou para pedir perdão, ainda está de pé. É isso que a Bíblia está falando. O mundo espiritual não tem distância de tempo. Não tem distância de tempo. Pesado isso aqui, né? Eu achei que Jesus tinha levado tudo. Esquece, querido. Vamos lá. O mundo espiritual não tem distância de tempo. Jesus desembarca do barco na cidade de Gadara, dá de cara com um leproso. Bom, pega aqui, ó. E o leproso teve ali uns 5 minutos de crente. Não é assim? Por isso que eu falo que todo doido ele tem alguns segundos de lucidez. Doido não é doido de tudo. Tem. Ele foi até Jesus e chamou Jesus de quê? Filho? Ó. Pegou? Jesus é filho de Davi por quê? Porque há 14 gerações atrás, Jesus vem da linhagem de... Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele chamou Jesus na linhagem geracional. E Jesus chamou ele na linhagem espiritual do mundo maligno. Quer ver? Antes de Roma tomar conta de Israel, quem tomava conta lá eram os gregos. Sim ou não? Os gregos cultuavam porcos, inclusive criavam porcos, olha bem, criavam porcos para sacrificar no templo. Por isso que o demônio pediu Jesus para entrar na manada de... O que Jesus está falando? Antes desse reinado, antes de mim, vocês sacrificavam porcos, você vai sair pelo mesmo lugar que você? O mundo espiritual não tem distância de tempo. O mundo espiritual não tem distância de tempo. É só você olhar para o Salmo 51, Davi orando. Não tem... Para com esse negócio aí. Vamos lá. Vou só abrir um parênteses aqui. Porque isso aqui é a introdução da próxima aula, tá? Que é envolvimento durante a vida. Aí depois... é quebra de maldições na área sexual, tá? Estou só preparando o ambiente aqui para vocês se libertando, tá? É melhor alguns assuntos do WhatsApp ir sendo apagado, tá? O mundo espiritual não tem distância de tempo. Se na terceira geração, ou na quarta geração, ou na segunda, ou você mesmo, ou você acha que quando você abre o jornal para ver o signo, deixa eu ver o que é meu signo hoje, deixa eu ver aqui, que roupa que eu vou sair, avestruz, meu Deus, peraí, avestruz está dizendo o quê? Avestruz não tem não? Peraí. Deixa eu ver aqui, que roupa que eu tenho que sair hoje. Probabilidade de eu encontrar um tigrão hoje, rapaz, olha. Você acha que isso aí é o quê?
Você acha que isso é o quê? Ei, olha para mim, crente. Vamos falar de Bíblia. Vamos falar do mundo espiritual. Há 4.000 anos atrás, a cultura hindu cultuava os pontos chakras. Mas se eu chamar você para ir ali abrir os pontos chakras, você vai falar o que comigo? Ah, misericórdia, o sangue de Cristo tem poder, eu sou crente, eu não vou não. Mas se chegar alguém e falar assim, cara, você está com dor nas costas? Vamos fazer acupuntura? Eu já sei, isso é a glândula pineal aqui, ou então a Kundalini aqui. Pontos chakras. Não é toda pessoa que faz acupuntura, mas a maioria está abrindo os seus pontos chakras sem que você saiba. O meu povo peca porque não conhece. Quer ver como é que você cai? Vamos lá. Não, tia Lu, eu estou jogando esse baralhozinho aqui com meu avô porque não é apostado, né? Então, se não é apostado, não tem nada a ver, não. Nunca ficou sabendo quem foi que mandou fazer o baralho. Não vou nem falar que o nome do rei era Dom Carlos. Olha o nome da miséria, Dom Carlos. Mandou fazer o baralho para escarnecer do evangelho. Ah, mas esse negócio de feitiçaria não é comigo não. Peraí. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, a Bíblia diz assim, ó, porque o pecado da rebeldia é o mesmo que... Tá vendo como é que vocês são bons de Bíblia? Mesmo que feitiçaria. Aí você foi rebelde com seu pai, você é rebelde com o pastor da sua igreja, você é rebelde com o encarregado da empresa que você trabalha, você é rebelde com o diretor da empresa, você é rebelde com o marido, você é rebelde... Onde você for, tem rebelião. Qual é o espírito que está te acompanhando? Você é um feiticeiro inconsciente. Nunca ninguém teve coragem de falar. Porque o pecado da feitiçaria é o mesmo que? Não, a minha avó fazia. Eu não, misericórdia, eu sou crente e é rebelde. Espera aí. Mas você está aprendendo hoje que a resiliência faz toda a diferença. A ave comeu uma parte da semente. A terra te enganou e você plantou e perdeu a segunda parte. A terceira parte você semeou entre os espinhos. Até nasceu, mas os espinhos cresceram primeiro. E depois você aprendeu que além dos espinhos crescer primeiro do que você, ainda eles sufocam. Logo agora, cara, que eu fiz técnica de voz para cantar no louvor. Imagina eu cantando no louvor, hein? Jesus. Técnicas, né? Vocais para cantar no louvor. Aí a Lu não deixa eu cantar. Eu começo a cantar, ela fica rindo. Espinho, tá vendo? Fala assim, mas você é crente. Você é resiliente. Os espinhos tomaram mais uma parte. Mas não tomou tudo. Verso de número 8. Marcos capítulo 4. Capítulo 4, verso 8. Outra, enfim, caiu em terra boa. E a terra deu fruto. Repete comigo, deu fruto. A semente brotou, cresceu, produziu 30, 60 e 100 por um. Quando a gente abre uma empresa, abre um negócio que já dá 30, a gente já fica... Eu, pelo menos, sou assim, Lígia, peguei uma obra aí. Ó. Vamos pro McDonald's já. Vamos pro McDonald's. Comemorar. Aí a Lígia fala assim, não, ainda não temos certeza, ainda não é a hora, calma, não, ainda, vamos, pé no chão. Gente, 30% aqui, vamos lá, pega aqui comigo, 30% é o básico de quem semeia, é o óbvio, é para suprir 30%. 60% já está extrapolando, 100% é milagre. Eu sei que você ainda não entendeu a mensagem, porque você já foi roubado, você já foi enganado e você já foi sufocado. Quando Deus fala assim, planta de novo, que agora é comigo. Agora brotou, repete comigo assim, brotou, cresceu, vingou,
deu fruto e produziu. Deixa eu ver se eu consigo te fazer entender isso aqui. Wagner, se você pegar uma laranja, abrir ela e começar a degustar ela devagar, semente por semente, você vai chegar ao fim e vai saber contar quantas sementes tem ali, certo? Mas se você pegar uma semente da tal laranja, você sabe quantas laranjas tinha dentro dela? Futuro que o seu irmão fala assim, é por isso que Deus te considera como semente. Nem você mesmo sabe a quantidade que você pode produzir. Porque não é sobre você o evangelho. Não é sobre o que você passou. É sobre o que você suportou. Vamos lá. Repete comigo assim, ó. Nasceu. Cresceu. Deu fruto. E produziu. Se você tem um pé de laranja na sua casa, logo o pé de laranja é para sua família. Mas se você tem um alqueiro de pé de laranja, aí você vai vender para o Pingo Doce, sim ou não? Continente? Fala assim. Nasceu, cresceu e deu fruto. Se você insistir plantando, além de dar fruto, você vai produzir. Produzir é diferente de dar fruto. Pegou? Agora você quer chegar no jardim da excelência, nunca plantou, nunca foi enganado, não conhece nada de terra, nunca foi sufocado. Que nem testemunho você tem. E aí? E aí? Eu não sei quem te enganou, eu não sei quem te apertou, eu não sei quem atrapalhou as suas raízes, atingir a profundidade para você ficar de pé. Eu não sei quem te sufocou. A única coisa que eu sei é que você vai plantar de novo. O seu projeto vai nascer de novo. Vai crescer, vai dar fruto e vai produzir. Porque não é sobre você, não é sobre o seu currículo. Agora mesmo atrás, agora há pouco, antes da renúncia, eu falava com um jovem. Ele me mostrou os calos na mão e eu falei assim, meu Deus, isso é importante, vou falar um pouco sobre você. Ele está aí, vou falar. O mundo espiritual não quer saber do seu diploma. Ixi. Não estou falando que o diploma é inútil, não é isso que eu estou falando, não. No mundo espiritual, não é o diploma que vale. O mundo espiritual está ligado às cicatrizes, mais do que o seu diploma. Vamos lá, porque o diploma fala do que você estudou, mas a cicatriz fala do que você suportou. Quer entrar no jardim da excelência? Tem que suportar algumas coisas. Quando alguém entrar no gabinete para falar para você sobre engano, sobre projetos falidos, sobre resiliência, cansado, frustrado, sem ter força até para orar, você vai colocar a mão no ombro dele, você vai ter tanta unção, tanta autoridade, porque a autoridade não tem nada a ver com o que você lê, a autoridade tem a ver com o que você vive. Desculpa, a autoridade tem a ver com o que você vive. Se você estiver passando um problema sério, se você estiver passando uma crise, seja ela financeira ou conjugal, não peça pastor que veio de outro país para orar por você. Peça um pastor que tenha resiliência na nação que você está vivendo para ele orar por você. A autoridade é sobre... A autoridade é sobre resiliência. A autoridade é sobre perseverança. Está passando por alguma crise, peça um pastor que tem os pés fincados na nação que você está passando a situação. Os espíritos que estão te atacando, eles precisam ter a autoridade de alguém que mora aqui, que tem os pés fincados aqui. Amém? Até aqui? Amém. Vamos acabar. Não dá para falar tudo. Eu já passei aqui 9 páginas que não dá nem para... Senão isso vira vigília. Deus está falando com pessoas assim. Planta mais uma vez.
Insista mais uma vez. Vamos lá para a gente terminar. Vamos lá, todo mundo junto. Fala para o seu irmão assim, e se as aves me roubar? Deus está falando, não vai roubar. E se o terreno me enganar? Deus está falando, não vai enganar. E se os espinhos me sufocar novamente? Deus está falando, não vai sufocar. Deus está falando assim, pode plantar. Que agora eu estou na porteira, ó. Agora eu estou aqui na porteira do pomar. Fala aí, eu estou na porteira do pomar. Pode plantar. Aves aqui não vai pousar, não. Pode plantar, já dei ordem à terra. A terra não vai te enganar. Fala assim para o seu irmão, agora quem está vigiando o seu terreno é o próprio Deus. E se ele mandou plantar, pode investir que você vai colher. Amém. Querido, Carlos, isso não tem nada a ver com renúncia, tem tudo a ver com renúncia. Como que você vai colocar a mão na vida de um irmão para orar por ele, passando por um problema sério, se você não tiver autoridade, resiliência e perseverança e autoridade sobre os seus ombros para falar para o irmão? Vem, Senhor. Não desista do seu lar. Não desista do seu pomar. Não desista da sua empresa. Não desista da sua vida. Espírito de suicídio, eu já te vi aqui quando você chegou aqui hoje. Eu quero avisar para você, espírito de morte, que Deus está no pomar dessa pessoa. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só para te adorar. Quero ser meu bom perfume, primeira essência. Já pensou se você tivesse desistido do primeiro roubo? Já pensou se você tivesse desistido do primeiro ministério que Deus te chamou? Já pensou se você tivesse desistido no dia que o Ayman negou o seu documento? Já pensou se você tivesse desistido a primeira vez que a mulher estava chateada com você e você não quer mais ficar casada? Ei, crente resiliente não fala isso. Ei, você é semeador. Ei, olha para mim aqui, por favor. Crente resiliente não tem esse tipo de conversa. Crente resiliente fala assim, é uma fase, a noite vai passar, o dia vai amanhecer, a luz do Senhor vai entrar em mim antes do sol raiar, e eu vou plantar mais uma vez, e eu vou colher agora. Eu vou colher 30 porque é para suprir, vou colher 60 porque é para transbordar, e vou colher 100 porque Deus vai compensar o roubo, o engano e o sufocamento. Todo mundo acha que isso aqui, Diego, é 3 árvores que foram plantadas. Não, foi uma árvore só. Ela deu 30, ela deu 60 e ela deu 100 por um. Na mesma árvore. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você porque você falhou. Deus não desiste de você porque um dia você foi enganado e nem porque você enganou. Deus não desiste de você porque um dia você achou que era terra fértil, mas era pedregulho. Deus não desiste de você. Deus está falando com todas as letras assim, ó, apacenta as minhas ovelhas. Deus sabe exatamente quem você é. Pode plantar agora. Deus está na porteira falando assim, aqui não tem ave para rapina não. Não, aqui não. Aqui não. Ele ganhou resiliência, ele agora mora dentro do pomar. Quem está na porteira impedindo os animais de entrar e as aves de rapina, de roubar, sou eu. Agora é o próprio Deus que está tomando conta. Agora você atingiu um patamar de resiliência. Agora você tem moral para aconselhar pessoas.
Agora você está no nível. Estou gostando de ver. Já pensou se você tivesse desistido? Quando o Aima falou, te entregou a carta para você ir embora? Já pensou? Eu vim liberar para você aqui hoje que o tempo de pegar emprestado passou. O tempo de pedir aconselhamento passou. É tempo de você aconselhar. Liberte pessoas enquanto você é liberto. Eu expliquei aqui há 3 aulas atrás que você liberta pessoas enquanto você é libertado. Que conversa é essa, Carlos? Isaías 61. O Espírito do Senhor me ungiu para quê? E levar as boas novas a quem? Aos quebrantados. E tem alguém que tem unção para levar as boas novas ao quebrantado dentro de Sião, o texto diz. Sião é o quê? Igreja. Querido, você está onde agora? Dentro de uma? As pessoas que vão aparecer do seu lado para você abraçar e orar com elas são quem? Você achou que a unção que era para você ficar bonitão? Vamos para o final. Senão eu faço uma pregação aqui, tá? Você achou que Deus ia deixar passar em branco que as aves te roubou? Você achou mesmo que Deus esqueceu o tempo que você foi enganado? Você achou mesmo que Deus esqueceu o tempo que você investiu, foi fiel? Orou 1 ano, 2 anos, no meu caso foi 5, mas tem gente aí que a vida é mais fácil. No meu caso foi 5 anos, orando. Para casar não, nem tinha. Namorava com a Lígia 1 ano, 1 ano e pouco, namorando a Lígia. Só que era escondido. Nem ela sabia. Não podia falar não. Era escondido. 5 anos solteiro. Mas fiquei doido. Nunca usei a palavra, não caso mais. Eu fui enganado, eu tinha motivo para isso. Mas eu não usei essa palavra. Uma hora vai dar certo. Aí ali já entrou pela igreja um dia, eu estava dizendo, rapaz, só precisa fazer Ezequiel 37, 3 vezes por semana, né? Deu certo. Deus vai transbordar você de justiça. Porque um dos princípios da lei universal é você planta porque você quer colher. Deus vai te dar um fortalecimento espiritual hoje, uma resistência, uma unção e uma autoridade sobre os seus ombros. Não é qualquer ave que vai roubar aquilo que Deus entregou para você. Não entregue na mão de Satanás o que Deus deu na sua mão para você viver. Não faça isso, por favor. Isso chega a ser um desacato com o Senhor. E vamos terminar por aqui, porque eu já estou tremendo aqui. O tempo de pegar emprestado acabou. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 5, 6 e 7, conta a história de Eliseu com o machado. Aquele machado ele afundou porque ele era pesado, mas ele flutuou diante da palavra de um homem de Deus. Vamos lá. A mesma situação que pesa bastante para te levar para o fundo, vamos lá. O mesmo machado que pesa o suficiente para ir para o fundo, mas com uma oração ele volta a flutuar, é o mesmo machado que está cortando o tronco da maldição hereditária sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. A situação vai voltar a brotar, vai voltar a flutuar. O machado vai voltar para a sua mão. Você só não corta esse cordão umbilical geracional de tristeza, angústia, de repetição, de divórcio, de finanças, de falta de perdão, se você não quiser. Vamos cantar um louvor para nós terminarmos?
17, Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18, diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja vide no campo, mesmo assim eu permanecerei contigo. É isso que você tem que colocar no seu coração. Não é sobre o que o ambiente está oferecendo para você, é sobre o que Deus tem para oferecer para você. Não é sobre o que a AIMA está falando sobre o seu documento, é sobre o que Deus escreveu sobre você. É isso que você precisa entender. Vamos lá, continua o versículo. Abacuque 3, 17, 18. Me alegra. Está dando tudo errado na minha empresa. Está dando tudo errado no meu casamento. Está dando tudo errado no meu ministério. Está dando tudo errado. Até o meu advogado está me enganando. Já não floresça. Haja vide, a vide. Toda oliveira minta. Meu filho, minha filha não está me obedecendo. Toda a vida. O meu diploma não está valendo nada nessa nação, mas todavia. Suba de nível, querido. Para você suportar as próximas renúncias. Suba de nível. Sai aí desse pensamento seu que você não vai conseguir. Não. Aí não é lugar para você. Suba de nível, suba de nível. Não é sobre o que a videira tem para te oferecer, é sobre o que Deus tem para você. O Evangelho não fala sobre você. Vamos estudar a Bíblia com mais carinho. Vamos pegar a Bíblia e falar assim: Bíblia, eu autorizo você. A partir de hoje eu não quero tirar nada de você. A partir de hoje eu permito você, Bíblia, tirar certas coisas de mim. É assim. Aí eu consigo chegar ao jardim da excelência. Senhor, eu permito, estou precisando de ajuda. Eu estou viciado na pornografia. Me ajuda, toda a vida me alegra. Eu não estou conseguindo. Como que eu vou morar no jardim? Estou viciado. Eu não quero, mas quando eu assusto eu já estou lá comprando droga. Eu não quero. Me socorre, Deus. Para de estudar a Bíblia para tirar coisas da Bíblia. Permita que a Bíblia tire coisas de você. Começa a chegar num patamar de intimidade com Deus. Pai, muito obrigado por essa renúncia, Deus. Eu quero entregar a cada irmão que ouviu essa palavra, Pai, que vai para casa, meu Deus, com resiliência, com sabedoria, ó Deus, com pensamento voltado, ó Deus, que ele está atingindo o primeiro amor, ó Pai. Pai, os seus filhos e suas filhas hoje atingiram, meu Deus, um patamar de consciência de como viver no jardim da excelência, ó Pai. Pai, ensina o teu povo a colher, ensina a plantar, ensina a colher, ensina a ter resistência contra as aves de rapina, ensina a ter resistência contra o terreno mentiroso, ensina a ter resistência quando os espinhos quiserem sufocar, ensina a ter resiliência, ó Deus. Traz nova esperança para a colheita, ó Deus. Permita que o seu povo colha, ó Deus, 30, 60 e 100 por um. Derrama suas bênçãos sobre o teu povo. É hora, meu Deus, de colher. É hora de transbordar, meu Deus. É hora de levar a família no restaurante, ó Deus, e comer o melhor dessa terra, meu Deus. Pai, assim eu oro, eu agradeço, ó Deus. E eu abençoo cada um que estiver aqui na autoridade do nome de Jesus. E todos digam amém. Aleluia.